Olá, tudo bem? Meus amigos, minhas amigas, viemos aqui hoje para falar de alguns tipos penais específicos previstos no Código Penal e na legislação extravagante. Não percam esse vídeo aí, tem um outro complementar posterior do mesmo assunto lá. Vamos falar rapidinho da prevaricação, corrupção passiva, concussão e o crime de abuso de autoridade. O mais específico, o artigo 33 em seu parágrafo único. Prevaricação, o que é a prevaricação? Eu deixar de fazer um ato de ofício ou demorar para fazer aquele ato de ofício. Eu retardo aquele ato de ofício indevidamente ou eu pratico aquele ato de ofício contra uma disposição expressa em lei. Na prevaricação tem que ter o dolo específico para satisfazer o seu interesse ou o seu sentimento pessoal. Então eu tenho interesse em me mostrar. Eu tenho interesse em me mostrar para que as pessoas me conheçam e futuramente aí quem sabe eu me tornar um político. Vai saber. Não tenho essa vontade e nunca vou ter, porque eu não tenho aptidão para política. Mas faz de conta que eu tenho esse interesse. Então, eu retardo ou deixo de praticar indevidamente um ato de ofício, ou eu pratico aquele ato de ofício contra a disposição expressa em lei para satisfazer o interesse ou o meu sentimento pessoal. Falar do sentimento. Eu ia fazer a multa num carro, faz de conta que eu sou um policial. Parei, polícia, infração de trânsito, vou fazer a multa. Aí o cara chega assim e fala assim, faz aí. Eu sou do PCC, eu sou ladrãozão. Mentira, que ladrãozão nada, você é um banana. Sou ladrãozão nada. Você é ladrãozão nada. E mesmo se for ladrão, aí a lei está aí para isso, para apurar e para prender você. Não interessa. O importante é que você pratica contra a lei um ato de ofício, você retarda ou então você deixa de praticar aquele ato de ofício. Não faça isso. Pratique um ato de ofício. Se ato de ofício é ato de função, é ato obrigação, porque é o seu emprego, é o seu trabalho, é um ato da sua função, ato do seu ofício. Você tem que autuar quem se encontra irregular, não é isso aí? O fiscal chega lá, vê a pessoa, vê o comércio irregular, eu vou te multar. Não vou te multar não, porque eu quero me tornar amigo seu aí para futuramente você votar em mim. Ou não vou te multar não, porque aqui é um bairro perigoso e eu tô com medo. Então você retarda ou deixa de praticar efetivamente aquele ato de ofício indevidamente para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. Corrupção passiva, vamos falar dela agora? O que é corrupção? A corrupção, a gente fala muito de corrupção ativa ou passiva. Geralmente o funcionário público pratica a corrupção passiva. Por que passiva? Porque ele solicita, ou seja, ele pede alguma coisa, ele recebe alguma coisa indevidamente, aquela vantagem indevida, mesmo sem pedir. Se solicitar, cometeu o crime de corrupção passiva. Se receber, mas eu recebi, ele me deu. Não pode receber aquela vantagem indevida. Ou aceitar aquela promessa. Você acredita em Papai Noel? Então ele fala assim, olha, não faz isso. Ou, se você fizer isso ou fizer aquilo, eu vou te beneficiar futuramente. Vou te dar um iate. Você aceita aquela promessa. Crime de corrupção passiva. Bem feito. Você tinha que fazer, mas você recebeu aquela vantagem indevida e teve uma troca. Lá você retarda ou deixa de praticar indevidamente, ou pratica contra a lei, por um interesse ou um sentimento pessoal. Viram a diferença aí? Primeiro, eu retardei o ato de ofício, ou deixei de praticar, ou pratiquei contra a lei indevidamente por interesse ou sentimento pessoal, dolo específico. Corrupção passiva, solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou mesmo antes de assumi-la, mas em razão dessa função, uma vantagem indevida, ou aceita a promessa de tal vantagem. Você acreditou no Papai Noel. Aí o cara fala assim, mas eu não pedi, mas você recebeu a vantagem indevida? Se recebeu a vantagem indevida, problema seu.
responda criminalmente. E se você retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício, problema seu. Ninguém mandou você ter algum interesse ao teu sentimento pessoal. E a concussão? A grande diferença da concussão e da corrupção passiva é que na corrupção passiva você solicitou, pediu, você é um cara humilde, você só pediu. Tá bom, acredita nessa. Ou então você só recebeu, vai lá, vai fundo. Receba, você vai ver o que você vai receber. Ou você aceita a promessa, você é tão inocente, entre aspas, o bonzinho, e aceitou aquela promessa, acreditou naquela promessa e aceitou, falou, tá bom, eu aceito essa promessa de receber a vantagem indevida. Corrupção passiva. Na concussão, e na concussão você está exigindo. Então não exija uma vantagem indevida, criatura, porque se você exigir, concussão, se você receber ou solicitar ou aceitar a promessa da vantagem indevida, corrupção passiva. E o crime de abuso de autoridade? Tem um tipo penal parecido lá no artigo 33, parágrafo 1º, não, minto, parágrafo único, não tem parágrafo 1º, é parágrafo único. Parágrafo único, ele fala assim, ó, incorre na mesma pena que a pena do artigo 33, né? Quem se utiliza de cargo ou função pública. Ah, então você está se utilizando do seu cargo ou função pública. Ó, lá em cima também tem na prevaricação, né? Fala dos funcionários públicos. Tanto é que são crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública em geral. Tranquilo? Então aqui também você se utiliza de cargo ou função pública ou invoca aquela condição de agente público para se eximir de uma obrigação legal, ou para obter uma vantagem ou privilégio indevido. Não faça isso, porque se você se utilizar do cargo ou função pública ou invoca essa condição de agente público para obter uma vantagem ou um privilégio indevido, você vai cometer o crime de abuso de autoridade. Vamos aos exemplos rapidinho. Prevaricação, né? Eu sou o agente da prefeitura, agente municipal de fiscalização lá de posturas, ou então, como que é aquele pessoal que entra lá para ver o ambiente lá, a adequação, a limpeza, né? Esqueci o nome. Ele é um agente público e tem essa incumbência, tem esse ofício. Ele vai lá, só que ele quer se candidatar a síndico do prédio. Ele viu que aquele funcionário que está lá naquele bar, naquele comércio lá, tem um parente que mora no meu prédio, então eu tenho interesse aí em ser o bonzinho e fazer o quê? Ele votar em mim lá para síndico do prédio, que agora eu vou ser autoridade no prédio. Vou ser o síndico do prédio. Um interesse bobo, mas é um interesse. Aí ele não faz aquela autuação, notificação, ou retarda para que dê tempo do dono providenciar a documentação adequada, ou pratica aquela fiscalização contra uma disposição contrária à lei. Disposição contrária expressa em lei, por um interesse ou sentimento pessoal. Aqui já vamos dar o outro exemplo do sentimento. O cara tem medo, sabe que aquele cara lá que trabalha naquele bar lá, ele é um cara que bate em todo mundo, é lutador. Você, por medo, deixa de praticar ou retarda aquele ato, ou também pratica contra uma disposição expressa em lei. Prevaricação. Aqui tem o dolo específico. Entenderam isso aí? Interesse ou sentimento pessoal. Prevaricação só tem quando você deixa de praticar o ato de ofício indevidamente por interesse ou sentimento pessoal. Não tem dolo genérico aqui. Por que tu não praticou? Esqueci. Você foi negligente. Existe essa forma? Não, não existe. Por que você não praticou ou deixou de praticar? Se ficar provado que foi por interesse ou um sentimento, seja qual for ele, de medo, de amizade, de rancor, aí você entra no crime de prevaricação. Corrupção passiva, não tem interesse ou sentimento pessoal. O que tem aqui? O recebimento de uma vantagem indevida, qualquer tipo de vantagem, seja financeira, seja em troca de maços de cigarro, que nem já aconteceu uma vez aí que eu ouvi dizer, né? Lá na polícia da França, o policial foi preso por corrupção passiva porque ele recebeu maço de cigarro, uma vantagem indevida, né?
Não pode solicitar ou receber vantagem indevida ou aceitar promessa, corrupção passiva. E se aquele agente público exigir, olha lá, o agente público exigir a vantagem indevida, o que que é? Vamos lá, pessoal, vamos lá, exigiu, impôs, tô impondo, me entrega isso aí. Olha lá, hein? É quase um roubo, hein? Mas não vamos falar do roubo, né? Vamos falar depois do roubo aí. É uma exigência para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que voa fora da função, ou antes mesmo de assumir, mas em razão daquela função que ele exerce de agente público, uma vantagem indevida. Então tem o retardar indevidamente, o ato de ofício, por interesse ou sentimento pessoal, prevaricação. Corrupção passiva, solicitar ou só receber. Pô, o cara me entregou, recebeu. Ou aceitar aquela promessa da vantagem indevida. Corrupção passiva, concussão nada mais é do que exigir. Quem exige, impõe. Quem impõe comete o crime de concussão, se for a imposição para receber uma vantagem indevida. E o artigo 33 da Lei de Abuso de Autoridade no parágrafo único, vamos lá, aquele cara que se utiliza do cargo ou função pública ou invoca aquela condição de agente público para se eximir de uma obrigação legal ou para obter uma vantagem ou privilégio indevido. Lembrem, a Lei de Abuso de Autoridade tem que ter o dolo específico previsto aí sim, lá no artigo 1º, no parágrafo 1º. Quais são os dolos específicos? Prejudicar alguém, aqui não é o caso. Se o cara der uma carteirada, porque aqui a gente está falando do crime de carteirada, essa Lei de Abuso de Autoridade, para beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então eu vou lá na fila do teatro e falo pro dono do teatro lá, pô, eu sou funcionário público, eu sou agente público aí, né? Eu quero passar na frente da fila. Privilégio ou vantagem indevida. Você tem direito de passar na fila só porque você é funcionário público? Não! Ó, tem como eu entrar aí sem pagar? Famosa carteirada. Abuso de autoridade, né? E se fosse um fiscal que fosse lá e falasse assim, ó, sou fiscal, quero entrar de graça para não fiscalizar. Opa, para não fiscalizar, para deixar de praticar um ato de ofício por interesse seu ou um sentimento pessoal. Prevaricação, prevaricação, prevaricação. Ah, então a prevaricação só tem se eu retardar ou deixar de praticar indevidamente o ato de ofício? Ou praticar contra a lei e ainda para satisfazer interesse ou sentimento pessoal? Não! Porque tem uma figura chamada assim de corrupção passiva privilegiada. Está prevista lá no artigo da corrupção passiva, no parágrafo 2º. Dê uma lidinha lá. Dê uma lidinha, vai. Bizu, bizu. Bizu para quem quer prestar concurso ou para quem vai fazer prova. Dá uma lidinha no parágrafo 1º. Ele fala mais ou menos assim, ó, se o funcionário público deixa de praticar ou retardar um ato de ofício, opa, ele já pensa, prevaricação. Não, peraí, é indevidamente? E teve interesse ou sentimento pessoal? Tem que perguntar isso na questão. Porque se teve interesse ou sentimento pessoal, eu falo em prevaricação. Agora, se não teve não tem interesse, não tem o sentimento. Só que alguém me ligou pedindo para eu não fazer aquilo, para eu retardar ou deixar de praticar o ato de ofício. Ou então algum amigo meu liga e fala assim, pô, o cara que tá aí é meu amigo, meu, não pratica o ato de ofício. Olha lá, ó, não teve interesse nem sentimento pessoal, mas teve o cedendo a pedido ou influência de outrem. Eu não tenho interesse nem sentimento, então não é prevaricação. Não é mesmo prevaricação. Olha lá, não é mesmo, vai na fé, não vai responder nada. Vai sim, criatura, não prevaricação. Criatura de Deus, né? Não vai responder por prevaricação, mas vai responder na corrupção passiva privilegiada. E diga-se de passagem, a mesma pena da prevaricação. Então vai lá, espertão, fala assim, não, eu só cedi o pedido, né? Alguém me influenciou para eu não praticar o ato de ofício. Não é prevaricação, não é mesmo. É corrupção passiva privilegiada. Tranquilo? Então, prevaricação, retarda ou deixa de praticar. Indevidamente o ato de ofício, o ato de profissão, por interesse ou sentimento pessoal. Se não for por interesse ou sentimento pessoal, então vai ser corrupção passiva privilegiada. Mas a corrupção passiva, o tipo penal, o caput da corrupção passiva, é solicitar ou receber uma vantagem indevida ou aceitar a promessa daquela vantagem indevida. Aqui não tem dolo específico nenhum.
corrupção passiva. Eu só pedi, eu não exigi. Lógico, porque se você exigir, o que é concussão? Só pedir ou receber, o que é corrupção passiva. Tranquilo? Mas eu não tive, não recebi nada indevidamente. Nada indevidamente. Né? Eu pedi para o cara entrar na balada lá, porque eu era funcionário público. Eu obtive uma vantagem, um privilégio indevido. Porque por você ser funcionário público, você não pode entrar naquela balada, naquele teatro, seja em qualquer lugar, de graça. Você tem que cumprir a lei, então cumpra a lei. Tranquilo? Sem problemas? Lembre-se que o abuso de autoridade tem o dolo específico. E aqui não vai ser difícil de provar o dolo específico para se eximir de uma obrigação legal, para obter alguma vantagem ou privilégio indevido. E o dolo específico? Beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Eu tenho dinheiro para pagar balada, mas você vai ver que eu vou entrar sem pagar porque eu sou funcionário público. Vai lá e dá uma carteirada. Obter vantagem ou privilégio indevido. Não é prevaricação, porque eu não deixei de praticar, eu não solicitei algo indevido, uma vantagem indevida. Tranquilo, você só pediu para entrar. Deu uma carteirada. Se você deu a carteirada, então invocou aquela condição de agente público ou o cargo público que você tem lá para se eximir de uma obrigação, uma vantagem ou privilégio indevido, você cometeu o crime de abuso de autoridade. Não faça isso. Se for passear, leve dinheiro. Você tem a obrigação, como todos os outros, de pagar as coisas que você faz, as coisas que você consome. Tranquilo? Aqui entra o abuso de autoridade. Só mais um toque. Você que é funcionário público, parou numa blitz policial. Eu parei outro dia, fui parado numa blitz policial. Entreguei a documentação do carro, entreguei a minha habilitação, entreguei tudo que me pediram. E depois falaram assim, você é funcionário público? Eu perguntei, por que não? Porque se tivesse falado que você é funcionário público, você não precisaria mostrar a documentação do veículo. Por que não? Se é uma fiscalização de trânsito, a Polícia Militar está fazendo uma fiscalização de trânsito. Quem falou que não é uma obrigação legal? Lógico que é. Eu tenho que mostrar que eu sou habilitado, que o carro é meu. É uma obrigação legal minha. Eu sou obrigado. Porque o agente público lá está determinando que você mostre que você é habilitado. Então, não queira se eximir de uma obrigação legal, porque você não vai incorrer também no abuso de autoridade. Tranquilo? Sem problemas? Vamos só resumir aqui, falar da prevaricação. Faz de conta que você é funcionário público e você para numa blitz e você mostra todos os documentos. Você está com o documento do carro vencido. Pátio. Vai ficar a pé. A não ser que não tenha meios. Vai ficar a pé. Não reclama, não. Quem não pagou o imposto lá, o IPVA, foi você. Então não fala que o agente público lá, que o policial, seja ele quem for, não é camarada. Não, ele tem que fazer. Porque se ele deixar de praticar ou retardar indevidamente um ato de ofício por interesse ou sentimento pessoal, ele pratica crime de prevaricação. Então, se ele constatar que você está com o documento vencido do seu veículo e não tomar aquele ato de ofício, não praticar aquele ato de ofício, sabe o que acontece? Ele tem que responder pelo crime de prevaricação, porque ele teve algum interesse ou sentimento pessoal. Sentimento, às vezes, de corporativismo, de bondade, de dó. Mas aquele senhor lá, ele morava longe, passava poucos ônibus, os ônibus estavam lotados. Estou com dó. Não deixem de praticar o ato de ofício por dó, porque é um sentimento pessoal. E você vai incorrer no crime de prevaricação. Vamos lá então. Prevaricação. Retardar ou deixar de praticar indevidamente o ato de ofício por interesse ou sentimento pessoal. Corrupção passiva. Está aqui desse lado. Corrupção passiva. Você pediu, você recebeu, ou acreditou naquela promessa de receber a vantagem devida. Corrupção passiva. Se você foi exigente, você exigiu, você está obrigando, é uma obrigação, você está obrigando o cara a te dar uma vantagem indevida. Aquele cara que te dá, na verdade, ele não vai cometer nada. Você que está exigindo, ele não vai cometer nenhum tipo de corrupção. Tranquilo?
Você vai estar cometendo um crime de concussão. E se você for bonzão, porque você é funcionário público e quer se eximir de uma obrigação legal ou obter alguma vantagem ou privilégio indevido, você vai responder pelo crime de abuso de autoridade. É uma legislação extravagante, porque não está no Código Penal. Tranquilo até aqui? Muito obrigado a todos. Vamos ficar por aqui hoje e na próxima aula a gente comenta mais a fundo de algum desses tipos penais. Muito obrigado.